Fala, Roduzada, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leon Blackwood e desejo boas-vindas a vocês no nosso curso Rudu das Conjuras. Hoje vai ser uma aula bem teórica, certo? Uma aula introdutória. Vocês vão aprender o que é Rudu, a origem, o que significa ser um raizeiro, um conjure work, um conjurador, enfim. E vão aprender sobre a questão da ética e moral dentro da magia e dentro do Rudu especificamente. Tá. O Rudu, apesar do nome ser bem semelhante, ele não tem muita coisa a ver com Voodoo, certo? O Rudu é uma prática mágica que tem origem, sim, em religiões de matriz africana, uma delas o Voodoo, a questão da prática mágica, mas ela é um conglomerado de práticas mágicas que foram se desenvolvendo com o passar dos anos. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. E o Voodoo é uma religião, certo? O Voodoo é uma religião oriunda da África, que foi lá para o Haiti, do Haiti foi para os Estados Unidos, enfim, existem tipos de Voodoo, mas o Voodoo em si é uma religião de matriz africana, com um sacerdócio, com uma cosmogonia, uma cosmologia, e o Rudu não. O Rudu não existe, não tem um sacerdócio, não tem uma cosmogonia. O Rudu é inteiramente as práticas mágicas. O Rudu é o que chamamos de um sistema mágico, é um sistema de magia. Com uma série de correspondências que vocês vão aprender durante esse curso. O Rudu, ele é um conglomerado de práticas mágicas, como eu falei, certo? Ele é a junção de práticas mágicas africanas, certo? A maior parte. Temos práticas indo-americanas, de índios americanos, tanto a parte de conhecimento de ervas, quanto a parte do xamanismo, adoração aos ancestrais, que isso casou bem com a parte africana, judaísmo, crenças judaicas, cristãs, deixa eu ver mais o que, grimórios europeus, crenças europeias, inclusive, do paganismo europeu. Então ele é um conglomerado de práticas que foram se misturando e foi criando o que hoje é conhecido como Rudu. Isso foi acontecendo durante uns 400 anos, entendeu? É o tempo mais ou menos que a gente pode dizer que o Rudu existe. Não tem uma data específica, tipo, o Rudu começou tal dia. Não temos essa data, tá? E o Rudu, o que ele usa, né, na sua prática mágica? Por ele ter todo esse conjunto de crenças unidos em uma só, ele se utiliza de vários tipos de correspondências e materiais. Nós vamos ver um praticante de Rudu utilizando pós, terras e poeiras de variados locais, ervas trituradas, ervas para fazer chás específicos, poções mágicas. Nós vamos ver um conjurador utilizando partes de animais que ele encontra na rua. Nós vamos ver ele utilizando símbolos de grimórios escritos, desenhados em papel. O uso da Bíblia também é muito comum e tradicional dentro do Rudu, apesar de ser um contrassenso para muitos praticantes de magia aqui do Brasil. Então, um conjurador, ele utiliza de tudo que ele tem, certo? De tudo que ele possui, do conhecimento dele, para poder usar o que ele possui para modificar o mundo à sua volta através da magia Rudu, certo? Agora eu vou falar sobre quem pode praticar o Rudu, tá bom? O Rudu, como prática mágica, ele não faz distinção de raça, de gênero, etnia, de orientação sexual ou religiosa. Nenhuma distinção de qualquer tipo. Exceto que
na questão religiosa, existe um ponto que nós devemos deixar claro. Para você praticar magia, você precisa acreditar em magia, certo? Então, se você possui uma religião que não acredita em magia e você está praticando magia, você está entrando num contrassenso da sua religião com a prática mágica. Então, você pode juntar, associar, né, trabalhar junto com a sua religião dentro do voodoo, desde que a mesma seja permissiva à magia. Eu vou entrar num ponto, eu vou explicar isso melhor mais à frente, porque é um ponto muito profundo, a questão do uso da religião, certo? Da religião cristã, principalmente, porque no voodoo, a maior parte dos praticantes de voodoo, pelo menos nos Estados Unidos, são cristãos. E eles usam a prática mágica, usam a Bíblia. E isso é muito contraditório para muitas pessoas aqui no Brasil, por conta da religião cristã aqui ser muito tradicionalista e ter uma visão muito negativa com relação à magia. Nós poderíamos comparar de uma forma meio bruta, uma comparação meio fraca. O voodoo é tão cristão quanto a Umbanda brasileira, que também faz uso de magia, mas também faz uso do cristianismo. Eles estão juntos, entendeu? Não tem uma luta ali entre magia e cristianismo. O voodoo, ele tem esse mesmo sentimento com relação à magia, certo? Com relação ao cristianismo. Então, qualquer pessoa pode praticar voodoo desde que acredite em magia. É um ponto crucial aí. Agora sobre magia, né? Vamos entrar um pouquinho na parte da magia. Antes de você começar a querer praticar voodoo ou qualquer outro tipo de prática mágica, você tem que entender uma coisa que eu falo para todos os meus alunos. Magia não é milagre, tá bom? O que é magia não é milagre? Muitos praticantes de magia, muitos iniciantes na prática mágica, né? Eles vêm, não vou nem falar iniciantes, vou corrigir. Muitos curiosos vêm para a prática mágica com falsas promessas. O que seriam essas falsas promessas? De fazer um pacto com um demônio e ficar milionário, de fazer uma poção de amor, um feitiço de amor e conseguir encantar aquela pessoa que ela nunca conseguiu, talvez até um astro do cinema. Elas acreditam que magia é igual miojo. Elas vêm achando que qualquer acender de velas vai resolver todos os problemas dela. E não é assim. Quando eu digo que magia não é milagre, eu gosto de colocar um exemplo muito interessante, que eu acho que ilustra bem a ideia, sobre um dos milagres da mitologia cristã, que Cristo, ele caminha sobre as águas, certo? Em um desses milagres dele. E a magia, ela não vai fazer você caminhar sobre as águas fisicamente, literalmente, mas a magia pode lhe conseguir um barco, que no final das contas vai fazer você atravessar o rio. Então, magia é, primeiro, utilizar-se do bom senso. Você não vai fazer um feitiço hoje de prosperidade e amanhã vai ganhar na loteria. Quem diz isso para você está lhe dando falsas promessas. Magia é trabalhar com a natureza, certo? Em conformidade com a natureza, para modificar o mundo à sua volta. Uma outra coisa aqui que é necessário falar é sobre a questão da probabilidade, tá? Magia também pode ser vista como uma manipulação de probabilidade. O que seria isso? Digamos que quando você faz um trabalho mágico, você coloca uma tensão no universo, certo? Uma tensão para que aquilo ocorra. Quanto maior essa tensão, quanto mais complexa é a situação, quanto mais difícil é a situação, mais tensão você coloca no universo.
E o que seria essa tensão? Vou dar um exemplo. Digamos que você deseja atrair um pretendente. Você faz um feitiço para atração de pretendente, ponto, só isso. Você causa uma tensão leve no universo, porque você está querendo atrair alguém, só isso. Mas quando você começa a especificar, por exemplo, eu desejo atrair um pretendente alto e ele precisa ser bonito, você já aumenta a sua tensão, porque você diminui a probabilidade. É mais provável você atrair um pretendente qualquer do que você atrair um pretendente alto e bonito, independente da sua estrutura, da sua beleza, enfim. Quanto mais específico é o desejo, mais tensão você coloca no universo. Existem coisas boas e ruins nisso. O lado bom de você fazer feitiços assim bem específicos é que você tem uma confiança maior futuramente. E o lado ruim é que são mais difíceis de se realizar. Você precisa ter uma habilidade um pouco maior. Agora, o lado bom do mais fácil de se fazer, né, que causa pouca tensão, é que eles se manifestam com mais velocidade, mas também são fáceis de serem atribuídos à mera coincidência. Com o treinamento, com a prática mágica, você começa a entender que não existem coincidências. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que significa ser um raizeiro, um conjurador, tá bom? No Rodô, existem vários nomes em que podemos associar um praticante à magia Rodô. Um praticante de Rodô ele pode ser chamado de conjurador, de raizeiro, de two-head doctors, no caso, doutor de duas cabeças, um doutor de duas mãos, mas os nomes mais conhecidos, Rodô Lady, né? Senhora Rodô, mas os nomes mais conhecidos são Conjure, que é o conjurador, e o Root Worker, que é o raizeiro. Esses nomes são sinônimos, certo? Apesar de que, no Brasil, quando os conjuradores iniciantes, né, brasileiros começaram a encontrar o Rodô e começaram a fazer traduções, porque não havia material brasileiro na época, eles começaram a traduzir ao pé da letra muitas coisas e tirar o seu próprio entendimento daquilo, o que é compreensível. Dessa forma, o Root Worker virou o raizeiro, na tradução livre, e o Conjure, o conjurador. Só que nessa tradução livre, nesse entendimento pessoal dos conjuradores brasileiros iniciantes, foi feita uma distinção entre conjurador e Root Worker. E isso não existe dentro do Rodô mesmo, dos Estados Unidos. Eles são sinônimos. Um conjurador aqui no Brasil, segundo o entendimento do pessoal brasileiro, dos brasileiros, né, por conta desse entendimento errôneo do início, um conjurador, ele é um praticante de Rodô que tem mais facilidade com evocação de espíritos e lançamento de feitiços, palavras de poder, etc. E um raizeiro é alguém que tem grande conhecimento sobre ervas, sobre pós, sobre partes de animais, sabe fazer chás, remédios e venenos. E faz sentido, certo? Faz sentido esse pensamento. Porém, o porquê que eles são sinônimos nos Estados Unidos? Porque um conjurador real, um Rodô Man, uma Rodô Lady, ele precisa saber tanto conjuração quanto sobre raízes e ervas. Ele precisa ter esse conhecimento de ambas as partes. Se ele só tem uma parte, ele não é um conjurador. Um conjurador ele é tão bom raizeiro quanto um raizeiro é tão bom conjurador, se é que vocês me entendem. Um Rodô Man ou uma Rodô Lady, para estar completo, precisa conhecer de conjurações e de ervas, certo? E o que significa ser um raizeiro, né? Explicando agora que eu esclareci essa parte, o que significa ser um Rodô Man, uma Rodô Lady? Significa trazer a magia para a sua vida, para o seu cotidiano. Muitos praticantes de magia iniciam fazendo magia, às vezes até escondido, e isso é compreensível.
Mas o Voodoo, ele é uma prática mágica que vocês vão ver com o passar do curso, que ele se insere na sua vida de forma muito natural. Se você for agora na sua estante, na sua despensa, você conseguiria, se houver conhecimento, fazer um feitiço complexo apenas com os ingredientes e ervas que você possui dentro da sua despensa. Ah, mas como que e não acende vela? Voodoo não é só acender vela. Existe toda uma correspondência em volta do candle work, né, que é o trabalho com velas, mas Voodoo não é só acender velas. Você pode fazer inúmeros feitiços sem acender sequer uma vela. Um feitiço simples de azaração ou banimento seria misturar sal fino de cozinha e pimenta preta em pó, né, que é a famosa pimenta do reino aqui no Brasil. Você pode usar essa pimenta, se ela conjurada corretamente, para afastar inimigos, para azarar inimigos, sem acender nenhuma vela. Então, o que seria ser um conjurador? É você ter conhecimento da prática Voodoo ao ponto de você saber fazer feitiços com o que você tiver à mão. Não é você, não posso fazer feitiço hoje porque eu estou sem vela preta, porque eu estou sem vela roxa. Não, é você sabe fazer feitiços ao ponto de você olhar para algo que você já tem e falar, não, dá para fazer dessa forma. E é isso que você vai aprender aqui nesse curso. Você vai aprender a ser um roduzeiro, uma rodulady, um roduman, dessa forma, que sabe fazer magia com o que você tem à mão. Porque os conjuradores de antigamente, eles faziam magia com o que tinham à mão. Porque Voodoo, ele, no final das contas, ele começou como uma magia de necessidade, uma magia de resistência contra opressores. E se você não tem acesso a algumas coisas, você tem que substituí-las. Então, continuando, uma coisa que é de extrema importância no Voodoo é a questão dos ancestrais, certo? O Voodoo tem a ver com conversação, com adoração ou culto aos ancestrais, aos seus ancestrais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, numa aula só sobre isso, lá no finalzinho do curso, porque é um assunto bem vasto, bem, vamos dizer assim, importante, crucial, mas é um assunto que precisa de uma aula só para isso. Mas uma coisa que a gente tem que falar, né, porque é a primeira aula, o Voodoo ele tem sim como eu posso dizer, a presença dos espíritos dos seus ancestrais. Esse culto aos ancestrais, ele não é obrigatório dentro do Voodoo, mas faz parte da tradição. Assim como o cristianismo, que está dentro do Voodoo, o uso da Bíblia no Voodoo, que não é obrigatório, mas também faz parte dessa tradição que foi crescendo, né, desse sistema mágico. Falar um pouquinho agora sobre ética e a famosa lei da justificativa no Voodoo. Eu vou falar muito mais sobre essa questão da justificativa na nossa aula sobre azarações e maldições, mas eu tenho que falar um pouquinho sobre ética porque para deixar algumas coisas claras para praticantes iniciantes, tá? Bom, primeiro, o Voodoo, como não é uma religião, ele não possui um corpo de regras, como os 10 mandamentos, por exemplo. Os 10 mandamentos é um corpo de regras éticas e morais e tal, que fazem um conjunto de crenças e tal, para poder um conjunto de forma de agir, né, para um cristão se guiar, ou um judeu se guiar dentro daquela religião, certo? O Voodoo ele não possui esse corpo de crenças, esse corpo de regras, e ele também não faz uso, não faz menção ao karma hindu, que é a ideia de que você, por conta de vidas passadas, precisa
ser punido, ou então cumprir uma missão aqui na Terra e tal, e o que você fizer aqui vai se reverberar nas próximas encarnações. Isso não existe dentro do Voodoo, certo? E também não existe a crença da lei tríplice, né? Que é uma crença da magia contemporânea, de que você faz um feitiço negativo ou algo negativo e ele volta para você 3 vezes. Isso não existe dentro do Voodoo, essa crença. Agora sim, não existe dentro do Voodoo essas crenças, porém, se você faz parte de alguma religião em que leva em consideração esse tipo de crença, então ela vai fazer parte na sua vida, mas não dentro da prática mágica do Voodoo. Não sei se vocês estão me entendendo. Digamos que você tem uma dessas crenças e se guia por essas crenças, então você só não vai praticar aquele tipo de magia dentro do Voodoo. Mas você fazendo isso não tem a ver com o Voodoo, e sim com a sua crença pessoal, com a sua religião. E não está errado em fazer isso. Só que o meu trabalho aqui é falar sobre Voodoo, tá bom? Então vamos continuar. O que seria, para dar uma pincelada antes da aula sobre azarações e maldições, o que seria a questão da lei da justificativa? A lei da justificativa, vamos do comecinho mesmo. O que faz uma magia voltar para você? Se você não acredita em lei tríplice, de que a magia volta para você, então significa que a magia não volta? Não. A magia pode voltar. Mas como e por quê? Novamente eu vou estar falando disso muito mais profundamente na aula de azarações e maldições. Mas para dar uma pincelada, por que a magia voltaria para você? Tudo que fazemos com culpa dá errado. Tipo, não devia estar fazendo isso, acaba dando errado, dá errado de alguma forma. E na magia não é diferente. Só que na magia é um pouquinho pior, porque você está direcionando energias. Então, se você faz uma azaração, por exemplo, contra um inimigo declarado, ou então alguém que só está no seu pé ou está lhe prejudicando abertamente, se você está intencionando fazer um feitiço para azarar aquela pessoa, só que não tem certeza de que deveria estar fazendo, digamos que você vai fazer uma azaração para seu chefe ser demitido. Um exemplo. Faz uma azaração para o seu chefe ser demitido porque ele é muito abusivo. Mas no seu interior você fica se sentindo culpado porque acha que ele não merece aquele tipo de punição. Mas mesmo assim você faz o feitiço. O seu sentimento de culpa vai corroer a magia. Então, de duas uma, certo? Ou a magia não vai funcionar, ou a magia vai voltar. E por que a magia voltaria? Porque o nosso sentimento de culpa é de que aquela pessoa está sendo injustiçada. E se aquela pessoa está sendo injustiçada, nós acreditamos que, na verdade, aquela pessoa não merece aquilo. E que quem merece aquilo somos nós. Porque nós estamos sendo injustos. Então, nosso subconsciente, para equilibrar o universo, faz com que o feitiço volte. Então, qualquer trabalho mágico, seja ele de azaração ou para prosperidade, para qualquer coisa, você tem que ter certeza do que você deseja. Para fazer feitiço, você tem que ter certeza do que você quer. Você tem que fazer uma alquimia interna, você tem que pensar a respeito das pessoas que vão ser atingidas e dos envolvidos, não só você. Porque quando fazemos isso, o nosso feitiço ele é muito melhor direcionado. Então, é de extrema importância que você saiba... Só um segundo, pessoal. Pronto, parou. Desculpa. É porque eu estou no apartamento. Bom, gente, continuando. Desculpa porque está tendo uma construção aqui do lado. Mas, continuando sobre justificativa. A justificativa, então, ela, dentro do Voodoo, ela é uma forma de proteger o próprio praticante que vai fazer aquele feitiço. Por quê? Na crença da justificativa, você vai justificar suas ações, sejam elas boas ou ruins, para o seu Deus pessoal, e a partir daí você vai fazer o feitiço.
Você vai se justificar ao universo para que o feitiço que você está fazendo seja abençoado. Vocês entendem? Esse é o contexto da justificativa. Quando você vai azarar um inimigo, você justifica o porquê que você está fazendo aquilo. Você justifica para o universo. Eu vou entrar em mais detalhes, novamente, eu vou entrar em mais detalhes na aula de azarações. Mas, então, o Voodoo não possui um corpo de práticas que diz o que é certo e o que é errado. Não acredita na lei do retorno. Não acredita em karma. Então, o Voodoo, se você tiver a consciência limpa, você pode azarar qualquer pessoa? Sim. Pode ser muito assustador para muitas pessoas essa ideia de que você pode fazer qualquer coisa com magia, mas é assim que funciona. Magia é assim que funciona. Você pode sim fazer qualquer coisa. E assim como em todas as áreas, existem pessoas ruins no trabalho, na família. Também vai haver pessoas ruins dentro da magia. Então, principalmente porque a magia nos dá um poder que está muitas vezes além da nossa compreensão. Por isso que é muito importante no Voodoo a ideia do trabalho com proteções, limpezas. Existem inúmeros feitiços, inúmeras formas de fazer proteções e limpezas dentro do Voodoo. E vai ter uma aula só sobre isso. Mas, continuando, né? Para encerrar a nossa aula, o que o Voodoo pode fazer por você? Tudo. Tudo. O Voodoo pode lhe trazer um emprego, o Voodoo pode lhe trazer um amado, o Voodoo pode impedir o seu casamento de ruir. O Voodoo é magia, e magia pode fazer qualquer coisa desde que a gente use do bom senso, né? E tenha conhecimento prático para aquilo. Chegamos ao final da nossa primeira aula, certo, galera? Eu fico muito feliz de vocês terem assistido. E lembre-se que qualquer dúvida vocês podem estar tirando lá no nosso grupo, né, da turma do WhatsApp, viu? Um abração e até a próxima aula.